Beleza, então vamos lá. Só sumarizando o que a gente viu até agora, a gente viu duas formas de você abrir arquivo. Abrir para leitura e abrir para escrita, certo? Abrir para a leitura e abrir para escrita. Quando você abre ele para escrita, qual é a consequência de abrir para escrita, Lucas? Basicamente, ele vai. Você sempre vai criar o arquivo caso ele não exista e você possa criar. Exatamente. Mas e se o arquivo existe? Você vai apagar todo o conteúdo nele. Exatamente. Vai apagar todo o conteúdo do arquivo e começar de novo. Existe um terceiro modo de abertura de arquivo, que é abrir o arquivo para anexar, para append, certo? Modo de append, ou modo de anexação, modo de concatenação, depende de como é que você vai querer chamar isso, que é o modo A. O A, ele se comporta exatamente como o W na forma de tentar criar o arquivo. Se o arquivo não existe, ele cria o arquivo, ele tenta criar o arquivo com o nome que você passou, no lugar que você passou e tudo mais. Só que ele tem uma característica adicional. Ele não zera o arquivo. E aí você continua escrevendo no final do arquivo, certo? No final do arquivo. Então, se a gente pegar aqui o nosso outro número, tem 42 e 43, tá? Vamos mudar aqui, sei lá, vamos mudar esse daqui e vamos colocar 25 no lugar, certo? O que vai acontecer agora? Olha, eu vou compilar. O cara que estava me ajudando na gravação anterior, ele não me alertava quando eu esquecia de compilar, tá? Aí eu ficava ansioso achando que o negócio não tinha funcionado, tá, Lucas? Por favor, não cometa esse mesmo erro, tá? Tá bom. O que a gente fez aqui agora? Ó, eu não mudei o arquivo, quer dizer, eu mudei o programa, mas eu também mudei o arquivo de entrada. Agora ele é 25. Só que o arquivo aqui, eu estou abrindo ele com o A. Quer dizer, eu estou abrindo o arquivo como append, para anexar coisas no arquivo, tá? Vou compilar, vou rodar. O oi ali é só para dizer que deu certo, tá? Esse oi aqui quer dizer que ele conseguiu. Ele entrou dentro do if aqui, quer dizer o arquivo não é null. Ele abriu, conseguiu abrir também, o arquivo não é null. Agora eu só vou ver o que tem dentro do outro número que está lá no Uberaba. Lembra que eu tenho que ser lá no Uberaba, né? Tá lá, ó. Certo? A diferença é que se a gente tivesse feito com o W, o que teria acontecido? O que eu veria dentro desse arquivo aqui se eu tivesse aberto com o W? Só o 25, 26. Só o 25, 26. Ele teria sumido com o 42, 43, certo? Ele teria, na verdade, não é que teria sumido, ele teria zerado o arquivo antes de começar a escrever. Se eu rodar o programa de novo, o que você acha que vai acontecer na hora que eu abrir o arquivo? Vai aparecer mais um 25, 26. Opa, vai. Mais um 25, 26. Certo? Mais um 25, 26. Se eu rodar de novo, mais um 25, Mais um 26. 25, 26. Toda vez que eu abrir o arquivo agora, ele abre o arquivo e quando eu começar a escrever, eu vou escrever no final do arquivo. Tá bom? Esse modo de abertura meio que cobre tudo que a gente tem para ver, que são os três modos, né? Vamos só recapitular. Qual é o comportamento dos três modos? Três modos de abertura. O R, leitura. Arquivo existente. Certo? W, escrita. O que a gente pode colocar mais de detalhes sobre o W aqui? Cria o arquivo ou zera. Ou cria o arquivo e zera arquivo existente. Certo? E por fim, o A, a escrita, cria o arquivo, não zera. Ele não zera, mas também tem uma outra coisa. Ele não zera, mas você escreve no final do arquivo. Não tem como você abrir o arquivo do jeito que a gente está fazendo hoje. A gente vai ver o que a gente falta ver depois. Próxima aula a gente vai ver que daí é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. É que você abre o arquivo e você escreve no final do arquivo, tá bom?
Acho que tá ok, Ok. né? Ah, e aí Então, eu coloquei. existe alguma forma de eu colocar mais um modo? Tipo, eu usar RW, por exemplo? Tá, aí a partir daí, que é uma coisa que a gente tem que ver depois com calma, é assim. Existe. Esses são os modos os modos padrões, e esses são os modos que você vai encontrar em qualquer lugar que você achar C. Certo? Qualquer lugar que você for programar em C, você vai encontrar esses modos. Aí, eles são meio restritivos, né? Você poderia querer fazer mais coisas. Aí existem alguns modos adicionais. E esses modos adicionais, aí eles não são assim tão da linguagem C, mas mais do sistema que você está usando. Por exemplo, Windows, Linux, ou Mac, ou um Arduino e tudo mais, ele pode te dar modos adicionais de abrir. É uma boa pergunta, porque a gente não vai ver os modos adicionais hoje, mas a gente tem que ver eles eventualmente. Eu posso só adiantar que basicamente o modo adicional que existe, que é mais ou menos padrão, sei lá, eu posso dizer que em qualquer lugar eu vou encontrar esses modos, mas não há garantia, é você colocar um mais em cada um deles. O mais, ele meio que te dá a outra opção. Se eu abro um arquivo com R, ele se comporta como R. Tipo, se não existe, ele não cria. Mas se existe, ele abre e ele permite que você leia o arquivo também. Desculpa, você escreva no arquivo também, além de ler. Você pode ler o arquivo e escrever no arquivo. É confuso o que você faz, o que significa ler e escrever no mesmo arquivo e tal. A gente vai ver isso depois com calma, mas é possível. O W, mesma coisa. Você abre o arquivo para escrita, mas você também pode ler o arquivo. Então, aqui você abre o arquivo para leitura, mas você também pode escrever. Aqui você abre o arquivo para escrita, mas pode ler. Aqui você abre o arquivo para extensão, para concatenação, mas também você pode ler, tá? E por fim, existe mais um, que é, o B. Pode colocar B em todos eles. O B significa binário. Você quer mexer um arquivo como binário. Um arquivo binário. Tá? Existe em alguns, por exemplo, no Windows é normal você programar e você usar RW no lugar no lugar do mais. Mas aí essas coisas já não são mais tão padrão assim, não, tá? Padrãozão C mesmo é RW e A. Se você vai programar em Windows a sua vida toda, é ok você aprender como é que o Windows funciona e quais são os modos de operação, de abertura do Windows, tá? Mas você, no mínimo, tem que saber resolver o problema sem esses modos adicionais, tá? Porque no final, você Sim. pode mexer com o sistema e o sistema fala assim, não, aqui não. Aqui no meu sistema, quem manda sou eu. Eu só vou te dar R, W e A. Você que se vire para usar eles. Você vai ter que resolver tudo só sabendo usar esses caras aqui. E dá. Você consegue resolver todos os problemas só usando isso daqui. Se você já programou e falou, mas como é que eu vou fazer um R, como é que eu vou fazer um W mais, usa dois arquivos. Sempre dá para resolver, tá? Tudo bem? Com isso daqui, eu acho que a gente cobre o básico do que a gente tem que ver de abertura de ponteiros. A última coisa que a gente vai ver ainda, próxima, deixa essa gravação curta, a gente começa na próxima, a gente vai fazer o seguinte, qual que é o programa que a gente vai fazer? Opa, nós vamos começar pelo programa. Por que eu estou falando nessa gravação? Vou fazer um teaser, que daí você fica instigado a assistir a próxima. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer o programa ToUp, aonde eu vou passar dois arquivos para ele. E ele vai ler o primeiro, e vai converter em maiúsculo o que ele encontrar e vai colocar isso tudo no segundo. Certo? É isso que a gente vai fazer na próxima gravação. Ler um arquivo, converter todas as letras para maiúsculo e escrever isso no outro arquivo. Tá bom?